Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã o Santos entra em campo. Amanhã tem jogo difícil, jogo fora de casa contra o Goiás. Se amanhã tem jogo do Santos, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. Vindo aqui um pouco tarde, até estava acompanhando os outros jogos do campeonato. E a verdade é que o Santos pode reassumir a liderança do campeonato, mas para isso vai ter que enfrentar o Goiás, que é sempre um time muito chato. Nossa, Goiás dá uma lembranças assim terríveis, e basta lembrar que no último jogo contra o Goiás, no ano que o Goiás caiu, nós perdemos deles. Então, o adversário sempre complicado, principalmente fora de casa, de um Santos que não tem sido regular jogando fora de casa. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre as possibilidades de escalação e como é que é a nossa expectativa com relação ao que o Bustos fará nesse jogo lá na Serrinha. Mas antes, como sempre, peço, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu tava vendo um canal hoje que mandou uma muito boa. Esses canais muito grandes, eles nem percebem, mas a gente percebe muito quando alguém se inscreve. A gente fica realmente muito feliz. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. E a todos os nossos inscritos, muito obrigado. Nós estamos assim, 514 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. E no mais, compartilha, deixa um like e comente aí o seu palpite para a escalação e para o resultado. A questão da escalação, então, é importante, né? É interessante da gente falar, porque o Goiás não vem bem. O Goiás tá com um treinador aí bastante conhecido, né, da torcida santista, o glorioso Jair Adventure, aí, o Jair Ventura, e vem de alguns resultados bastante assim, complicados, né? Conseguiu uma vitória contra o Atlético Goianiense no último resultado do Campeonato Brasileiro, conseguiu um empate contra o Atlético Mineiro, mas perdeu para o Avaí fora de casa e perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil para o Red Bull Bragantino. O jogo de volta vai ser só dia 31 de maio, parece? Caramba. Mas enfim, de acordo com o Google aqui, é 31 de maio o jogo de volta. E perdeu em casa, né? Então bastante complicado essa situação do Goiás, que não vem de resultados tão ruins, mas na Copa do Brasil tá bem difícil. E beirando a zona de rebaixamento. É verdade que com 5 jogos só não dá para super cravar nada, mas o Goiás tá aí nessa situação meio periclitante, tá em 16º com 5 pontos. E o Santos vai até a Serrinha, vai até o estádio Ailé Pinheiro, podendo, como eu disse, assumir a liderança, né? Neste momento o Corinthians empatou com o Internacional, estava perdendo até o começo do segundo tempo, conseguiu um empate, chegou a 13 pontos. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense, então tem 12 pontos e passou o Santos. E o Avaí vai enfrentar o Juventude às 18 horas amanhã. Então, o Santos precisaria vencer. Vencendo, automaticamente passaria o Corinthians no saldo de gols, já que teria o mesmo número de vitórias. E dificilmente seria ultrapassado pelo Avaí, já que o Avaí tem 0 de saldo de gols. O Santos teria, no mínimo, 7. Então, a chance do Santos, com uma vitória, conseguir essa liderança é bastante... Não, é muito difícil não conseguir essa liderança caso consiga a vitória. Para conseguir essa vitória que é a grande questão, porque esse time do Bustos, a gente tem visto ele ser muito inconsistente jogando fora de casa. Então, dentro de casa a campanha está excelente, 6 jogos, 6 vitórias, 18 gols marcados, enfim, não há o que reclamar, mas nos jogos fora de casa tem sido um time que não consegue avançar, tem sido um time bastante recuado, e fica a questão de qual é o time que o Bustos vai colocar em campo amanhã. Porque, afinal de contas, o jogo decisivo que o Santos vai ter durante a semana é bastante importante. É o jogo contra o União La Calera, que é o líder do grupo na Sul-Americana. Felizmente, o Santos conseguiu aquela vitória contra a Universidade Católica no finalzinho. Então, o Santos tem a possibilidade de passar a União La Calera caso vença. E, em vencendo, já elimina também o Banfield. Então, já pegaria o Banfield eliminado. O jogo, basicamente, o jogo da classificação da Sul-Americana é esse próximo jogo, que é um jogo em casa. Então, o Bustos tem priorizado bastante esses jogos em casa. E eu não sei, mas eu tô com a impressão que é possível que ele mande algo parecido com o que foi contra o Coritiba no jogo de ida. Assim, eu espero realmente que não, mas eu não acho isso impossível, porque ele tem tido uma postura bastante conservadora, e não só isso, para poupar muito os jogadores. Por outro lado, esse é o único jogo
fora de casa que o Santos vai ter nessa sequência. Então o Santos vem de 2 jogos em casa, 2 jogos que não teve viagem, contra o Cuiabá 4-1 e contra o Coritiba 3-0. E depois disso vai ter mais 4 jogos em casa, se eu não me engano. Vai ser o União La Calera pela Sul-Americana, o Ceará em Barueri, enfim, é uma viagem mais muito pouca e é mando do Santos, o Banfield em casa e o clássico contra o Palmeiras, que não foi adiado, então está mantido para o dia 29 de maio. Nesse sentido, talvez ele não poupe tanto assim os jogadores. Acho que vai ter aqueles exames do SECAI, eu acho que é o que fala, né? Que é o exame para ver o desgaste físico dos atletas. Mas talvez ele acabe poupando pela questão da sequência, né? Isso que acaba me preocupando um pouco. Muito pela possibilidade de ver, sei lá, Maranhão de novo em campo, né? Bom, o Globo Esporte, aqui o ge.com, dá a notícia de que o Maicon volta pro time. Então o Maicon deve ser titular, já que ele não veio jogando, até para pegar ritmo. Mas coloca como algumas possibilidades aqui em questão para realmente poupar os jogadores. Então eu vou ler aqui a escalação com os parênteses, né, do GE, e aí a gente discute um pouco. Mas João Paulo no gol, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Lucas Pires ou Felipe Jonathan. Então aqui a primeira dúvida, talvez colocar o Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Ricardo Goulart ou Sandri. Então aqui interessante o Sandri aparecendo como opção do Ricardo Goulart e Johan Julio, né, junto, né, tipo Ricardo Goulart ou Sandri e Johan Julio. Léo Batistão ou Juan Seco e Marcos Leonardo. Então aí a gente vê os jogadores que ele vem colocando nessas últimas partidas e que não tem tido uma atuação tão ruim. O Sandri começou a entrar melhor, parece que ele está recuperando o ritmo. Felipe Jonathan, enfim, não tem mostrado aquele futebol primoroso, sim, principalmente na lateral, mas é aquele Felipe Jonathan que a gente sabe, falha atrás, mas eventualmente aparece bem no ataque. E interessante a entrada do Juan Seco no lugar do Léo Batistão. Acho interessante o Léo Batistão, ele antes de ter essa sequência muito boa, ele estava vindo de alguns jogos com lesão, de algumas paradas, né, por lesão. E o Juan Seco tem entrado bem, apesar dele ser mais essa figura um pouco menos móvel, ele tem tentado sair da área, tentado até fazer essa cobertura do lado direito, que é o que o Batistão vinha fazendo. Então aqui é possível então que nós tenhamos Felipe Jonathan, Sandri e Juan Seco nos lugares de Lucas Pires, Ricardo Goulart e Léo Batistão. Acho que a saída do Ricardo Goulart não influencia tanto, porque ele vem sendo um jogador muito lento mesmo. Acho que a entrada do Sandri pode ser boa, até sendo junto com o Rodrigo Fernandes, então ele não teria tanto essa função de marcação, seria mais para auxiliar, povoar o meio de campo. E o Juan Seco também acho que pode fazer essa função. Acho que não tão bem quanto o Léo Batistão, né? O Juan Seco vai mais de ficar próximo do gol, mas com bastante vigor físico. Então acho que vai ser uma escalação interessante. Estou curioso para saber como que vem esse Santos do Fabian Bustos, que, de novo, né, o Santos que fora de casa tem sido bastante inconstante. Nos últimos 3 jogos teve uma vitória daquele jeito contra o União La Calera, a derrota para o São Paulo, e antes teve um empate contra o próprio União La Calera, né? A vitória contra a Universidade Católica, o empate contra o União La Calera, jogos bastante ruins. O do São Paulo até nem tanto, mas enfim. E esse Goiás, que vem desses resultados até não tão ruins, mas que não é um primor. E enfim, é o time do Jair Ventura, a gente já pode esperar assim, algo não muito espetacular, né? Não muito vistoso. Mas lembrando que o Jair Ventura treinou uma Chapecoense que conseguiu escapar do rebaixamento no ano que ele treinou, se não me engano. Conseguiu escapar com o Juventude também, então é um treinador que dá trabalho. É um treinador que é bastante complicado. Eu acho que até a gente não tem perdido para ele. Até o jogo contra a Chapecoense, o Santos venceu, mas foi um jogo horrível do Santos. Acho que foi em 2019 ou 2020. Mas enfim, esse é um Goiás que na última partida contra o Santos venceu. Não sei se vocês lembram desse jogo, mas o Santos terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0, estava muito tranquilo. Tomou a virada por 4-2, ainda marcou um gol, terminou 4-3 para o Goiás. Era aqueles times já um pouco alternativos do Cuca pré-final da Libertadores, triste final da Libertadores. Esse jogo, inclusive, foi uma semana antes. Então, é um Santos, é um time que sempre dá trabalho, um time muito chato. E ainda mais essa questão de ser fora de casa, né? De ser mando do Goiás.
Então, muito curioso aí para ver como que vai ser escalado esse Santos e principalmente qual vai ser a postura desse Santos que pode voltar à liderança, mas precisa aí mostrar um desempenho melhor do que vem mostrando fora de casa. Não vou falar aqui que o empate contra o Goiás seria um bom resultado, porque o Goiás é um daqueles times que o Santos precisa tirar ponto, que possivelmente muitos times irão tirar. Por outro lado, se o Bustos resolver poupar ou resolver colocar algo assim, não explorar tanto os jogadores que vêm sendo titulares, dá para entender porque o jogo que vale mais mesmo neste momento é o do União La Calera, não tem dúvidas. O Santos vencendo, assim, fica muito mais fácil de conseguir a classificação. Então eu consigo entender caso o Bustos resolva poupar contra o Goiás. Então, enfim, vamos ver, né? Amanhã o jogo é 7 horas, então lá pelas 6, 7 horas do horário de Brasília, então lá pelas 6 e pouquinho deve sair a escalação. Ficamos na expectativa para ver como virá esse Santos, ou como irá esse Santos para o estado de Goiás para disputar essa partida. No mais, transmissão a princípio do Sport TV e do Premier, se eu não estou equivocado, li em algum lugar, 7 horas da noite do horário de Brasília. Jogo complicado, jogo difícil, porque apesar do Santos vir numa fase boa, o Santos não vem tão bem fora de casa. Goiás, que é um adversário que é sempre complicado, então fica aí essa dúvida de como é que o Bustos irá agir, qual será a postura desse time do Bustos fora de casa e no momento em que precisa só de si mesmo para conseguir a liderança do Campeonato Brasileiro numa sexta rodada, algo que não era tão esperado assim para o Santos. Que o Santos consiga manter a boa fase, né? Consiga manter a alegria do seu torcedor e que consiga um resultado bom para vir com moral e vir com águas tranquilas para o jogo contra o União La Calera e depois para o jogo contra o Ceará, os 2 jogos com mando do Santos, e aí decidir em casa contra o Banfield a vaga para a Sul-Americana e também esse difícil jogo que é o clássico contra o Palmeiras. Então, para essa sequência seria muito bom que o Santos conseguisse uma vitória contra o Goiás, mas imagino que, enfim, não sei, eu tô vendo assim o Bustos fazendo aquele futebol mais ou menos quanto foi contra o Coritiba, então eu não me surpreenderia se o Maranhão entrasse durante a partida e eu não gostaria de ver o Santos tomando essa postura. Prefiro que entre o Sandro, até o Camacho, que não tem entrado tão mal, mas vamos ver qual que vai ser a perspectiva do Bustos para esse jogo, né? Que o Santos consiga manter essa postura de não necessariamente de domínio do jogo, que nem foi contra o Coritiba, não precisa ser exatamente isso, mas que não permita que o Goiás tenha um domínio tão amplo, principalmente na frente da área, que é o que aconteceu no jogo contra o Coritiba, contra o próprio Fluminense. O Santos deu muito espaço e no mais que o Santos não cometa os mesmos erros que vem cometendo, principalmente na bola cruzada pela esquerda, né? O Matos a gente sabe que não é esse grande jogador de marcação, mas o Bustos precisa orientar ele para que ele não deixe que saiam os cruzamentos e a zaga não pode deixar os caras cabecearem livres, como foi contra o São Paulo e contra o Coritiba, e contra o Cuiabá, e contra o Coritiba também teve um lance parecido. Então acho que se a defesa conseguir arrumar isso e povoando o meio de campo, inclusive centrar o Sandri, acho que vai ser interessante para que o Santos consiga ter mais o domínio do meio de campo. Aí, quem sabe, no contra-ataque, numa jogada reativa, como o Bustos gosta de jogar também, o Santos consiga esse resultado favorável, consiga ir um gol e aí obriga o Goiás a sair jogando e tem espaço para o contra-ataque e conseguir essa vitória que seria muito bom, né? Seria muito divertido o Santos vencer o Goiás lá em Goiânia. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de pré-jogo. Amanhã, 19 horas, transmissão do Sport TV e do Premier. Goiás e Santos, jogo difícil, vamos reencontrar Jair Ventura, reencontrar o Apodi, então vai ter muita correria pelo lado do Felipe Jonathan, fica aí a nota de perigo. E no mais, como sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo até aqui. Deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você acha que o Bustos vai fazer, o que você acha que ele deveria fazer e qual é o seu palpite para a escalação e para o resultado final, certo, pessoal? Então, amanhã tem jogo, amanhã tem Santos Campo e pra cima deles. Abraço!